Easter ou Passover. Duas palavras, uma mesma época do ano e sentidos completamente diferentes. O que está por trás dessas duas palavras pode mudar completamente o sentido da sua fé. Talvez para você que está ouvindo isso, só Páscoa. E você já parou para se perguntar de onde veio ovos, chocolate, coelho? Eu sou Júlia Matos, você está no meu canal e aqui nós falamos de mentalidade e fé. Fica comigo até o final que você vai ficar sabendo tudo o que precisa saber sobre a Páscoa. É isso mesmo, a Páscoa de hoje em dia está ligada a uma deusa da fertilidade chamada Eostre ou Ostara, como muitos gostavam de chamá-la. Bom, tudo começou séculos atrás, sem antes as pessoas terem ouvido falar de Jesus. Tribos germânicas esperavam com ansiedade a chegada da primavera. Depois de um inverno longo e frio, a natureza começava a dar sinais de vida. Flores brotando, animais saindo da toca, dias mais longos, isso é sinal de uma celebração, de uma festa. Então esses povos acreditavam que essa mudança de uma nova estação era por causa de uma deusa chamada Eostre ou Ostara, como eles costumavam chamá-la. Ela era a deusa da fertilidade, a deusa da primavera, a deusa do renascimento. E na tentativa de honrar essa deusa, eles faziam certos rituais por volta de 20 e 21 de março, por ali. E o ovo, como sinal de uma nova vida, e o coelho, o famoso símbolo da fertilização, eram símbolos usados para essa festa, para esse ritual. E as festas eram marcadas com danças, com fogueiras, com oferendas, com o intuito de que a terra fosse generosa com eles e pudesse fertilizar muito mais, produzir muito mais, assim digamos. E com o tempo, esses festivais, essa festividade, essa cultura foi passando de geração em geração até cruzarem os oceanos e a cultura europeia fazer parte e se integrar na cultura americana. E chegar aos dias de hoje o que nós conhecemos aqui nos Estados Unidos como Easter. Bom, hoje em dia essa tradição ainda continua viva em algumas partes do mundo, mesmo se as pessoas não souberem de onde veio tudo isso, né? E é aqui que a história começa a se misturar. Uma cultura pagã começa a dar lugar à troca de festivais, troca de cultura e misturar uma coisa com a outra até chegar na Páscoa que nós conhecemos hoje. Nova cultura, novos significados, nova roupagem. E você me pergunta de onde que veio o chocolate? Chocolate veio da simples ideia de comercializar algo que era simplesmente simbólico. Agora a gente pode passar a vender com uma pitada meio adocicada. Mas se eu te dissesse que existe uma outra história muito mais profunda por trás disso tudo. E a tradição falava de um certo coelho mágico que botava ovos coloridos para crianças que se comportavam muito bem. E esse costume foi se espalhando muito rápido, principalmente nas regiões mais religiosas, como a Pensilvânia. Com o tempo, a tradição foi se comercializando, trazendo ovos decorativos, brinquedos, chocolates, caça aos ovos e muito mais para ser atrativo durante essa festa que eles começaram a chamar de Easter. E o sentido original disso tudo já estava distorcido e muitas pessoas já esqueciam que existia algo muito mais espiritual, muito mais profundo por trás disso tudo. Hoje, boa parte do mundo ocidental celebra essa festa chamada Easter com muitos coelhinhos, muitas doçuras, reuniões em família. E não estou dizendo aqui que eu sou contra o chocolate e reuniões de famílias, mas existe uma história que está muito mais profunda, que é muito mais forte por trás e que realmente deveria ter o seu real significado e está sendo celebrada pelo fim a qual ela teve. Enquanto o mundo se distrai com símbolos e tradições, existe uma história de sangue, de libertação e ressurreição que muitas pessoas têm esquecido no dia de hoje. E a verdadeira Páscoa não começou com ovos, coelhinhos. Não. Ela começou, na verdade, foi com uma libertação de um povo. E essa história é contada no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, onde é instituída a última praga da saída do Egito para a libertação do povo. O que acontece ali é que o próprio Deus
falou com Moisés, dando uma instrução para ele, dizendo que o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito e aniquilaria o primogênito de cada família do Egito. E os israelitas estavam lá, os israelitas moravam lá. Para livrar os primogênitos dos israelitas, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: só tem uma maneira de livrar os primogênitos dos israelitas. Você precisa matar um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, você vai passar no umbral das portas, para que quando o anjo da morte passe, ele passe por cima. E por isso, Passover, que não tem nada a ver com Easter. E por isso, Páscoa, que vem do passar, do grego, ou do passage, do hebraico, que significa também passar por cima. É justamente isso que o anjo da morte fez quando viu o sangue nos umbrais das portas e protegeu, o sangue protegeu os israelitas naquele momento. O significado é muito mais forte. E Deus fala para eles: olha, esse cordeiro que vocês mataram, vocês vão assar esse cordeiro e vão comer durante a noite. Mas tem um porém, Deus manda comer também com pães sem fermento e com ervas amargas. Você sabe o que significa naquele momento ali os pães sem fermentos e as ervas amargas? Bom, os pães sem fermentos significa que não dava tempo de esperar o pão crescer, descansar para crescer. Não dava tempo de descansar. A saída era na manhã seguinte. E as ervas amargas significavam que toda vez que eles comessem as ervas amargas, eles lembrariam do tempo de amargura, dos 400 anos de escravidão que eles passaram no Egito. Então Deus já estava simbolizando algo que ele iria fazer para libertar o povo, mas que o povo nunca mais poderia se esquecer daquilo que Deus fez por eles. E Deus falou: vocês vão comer os pães sem fermentos, os pães asmos, juntamente com a carne do cordeiro e as ervas amargas, e com o cajado na mão, porque a hora da libertação está chegando e ela deve ter pressa. E tudo isso, o sangue, o cordeiro, a libertação, nada mais é do que um apontamento para uma libertação eterna. Naquele momento, os israelitas estavam sendo libertos das mãos dos egípcios. Porém, o próprio Deus já estava fazendo um apontamento para a entrega do seu filho, que iria morrer no meu e do seu lugar. O sangue de Jesus iria nos proteger, e nos protegeu, na verdade, de todo pecado, de uma vida eterna de condenação, de escravidão. Então, enquanto o mundo celebra a fertilidade, símbolos, nós celebramos a vida, celebramos ressurreição. A verdadeira Páscoa não é uma tradição cultural, mas sim uma aliança eterna. E hoje, cristãos por todo o mundo não necessitam mais celebrar a festa com pães sem fermento, comer o cordeiro e ervas amargas. Até porque Jesus morreu na cruz definitivamente. E a aliança que Jesus instituiu para mim e para você, para simbolizar, para lembrar do sacrifício que ele fez, da libertação eterna, é a ceia do Senhor. Onde sim, nós comemos pão para lembrar do seu corpo e tomamos vinho para lembrar do seu sangue. A tradição cristã faz isso uma vez ao mês, mas a Bíblia não institui quantas vezes você tem que fazer, mas você precisa lembrar desse ato de amor de um pai que entregou a vida do seu único filho por uma humanidade. É muito amor. Bom, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, desse tipo de estilo de vídeo, já curte aqui, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas. Se você não conhecia o significado também, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer ler o seu comentário e ouvir de você o seu feedback sobre o vídeo. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Aqui nós falamos de mentalidade e fé. Bora crescer!